Então, eu sou o Marcelo Esmal e esse canal tem o propósito de falar sobre o amor de Deus, sobre o plano de salvação, sobre o Evangelho de Jesus Cristo e sobre os sinais da vinda de Cristo que já estão acontecendo. Eu quero muito falar sobre esse assunto logo em breve com vocês. Já estou preparando essa mensagem, é um estudo já de muitos anos. E eu peço a você que possa curtir, compartilhar o canal para que a gente possa lá na frente falar sobre essas coisas. Então, eu gostaria de falar com vocês sobre Lucas 22, que foi um estudo que eu fiz essa semana, que eu fiquei refletindo, e eu achei muito interessante tinha uma disputa, né, entre os discípulos para saber quem era o maior, e Jesus Cristo deixa bem claro que o maior no reino dos céus é aquele que serve, é aquele que cuida das pessoas, é aquele que protege as pessoas, é aquele que ministra, que realmente está sempre cuidando das pessoas, ajudando as pessoas. Esse é o maior entre eles. E Jesus Cristo era o maior porque ele servia a todos. E ele começa um diálogo muito interessante com Pedro, né, com Simão. E lá em Lucas 22, versículo 31, ele fala: disse também o Senhor a Pedro: eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Olha só que interessante, né? Ele está falando aqui com Simão Pedro. Se andar como trigo, peneirar. Satanás estava peneirando, tentando destruir, acabar com a fé de Pedro. Esse é o propósito dele. É isso que ele faz o tempo todo. Ele está aqui na terra para isso, para roubar, matar, destruir. Primeiro ele começa destruindo a tua fé, destruindo a tua crença, destruindo a tua família. E é o que ele faz de melhor, e é o que ele faz durante milênios. E olha, a gente tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que estar sempre se protegendo com oração, com jejum, com estudo das escrituras, porque ele já tem muitos milênios de experiência. Ele derrubou homens fantásticos, como o rei Davi, que era um homem incrível, com uma fé maravilhosa, fez grandes milagres, né? Venceu grandes batalhas. Ele fez com que o Davi fizesse coisas terríveis aos olhos de Deus. Ele derrubou Salomão, um homem com uma sabedoria incrível, um grande homem, escolhido por Deus para ser rei de Israel. E olha só, ele derrubou Judas. Judas, que andou com Cristo, que viu grandes milagres, que presenciou grandes manifestações do Espírito de Deus ali, e ele conseguiu derrubar Judas. Eu fico pensando o que ele pode fazer conosco se a gente não tomar cuidado. Se a gente não estiver orando, se a gente não estiver estudando as Escrituras. Então tomem cuidado. Orem, busquem muito ao Senhor Deus Todo-Poderoso e ao seu Filho Jesus Cristo com os joelhos no chão, sempre estudando as Escrituras. Que essa aqui é a nossa fortaleza. No versículo 32 ele fala: mas eu roguei por ti. Imagina o Senhor rogando por você. Que coisa maravilhosa, que bênção. Para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, para que você não fique fraco. Para que você não enfraqueça na fé. Para que você não se afaste dele. Para que Satanás não consiga o seu propósito, né, que é destruir a sua fé. E aí depois, acho que Pedro aqui ele tem um choque de realidade. Porque Jesus Cristo, depois de 3 anos andando com Cristo praticamente, ele fala: e tu quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Ou seja, mesmo depois de tudo que ele viu, ele não era convertido. Porque na verdade o que converte é o Espírito. E ele não era convertido ainda ao Evangelho aqui. E ele fala: quando tu converteres, fortalece teus irmãos. Esse foi um dos maiores ensinamentos que Jesus Cristo deu. Cuida das pessoas. É para isso que nós somos chamados. Não adianta ler as Escrituras e ir para a igreja se você não ministra, se você não cuida das pessoas, se você não fortalece a fé das pessoas. É isso que ele deseja de nós. Essa é a nossa maior missão. Entendeu? Porque não pode deixar com que a tua fé se adormeça, como ele falou. Tua fé não desfaleça. Quando você está com a fé adormecida, você não serve, você não cuida, você não faz nada. Você fica na igreja muitas vezes só assistindo. Ela vira um grande museu para você. E aí no 33 ele fala: e ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão ou a morte. Eu não duvido que ele estava pronto para isso. Não é que na verdade ele desejava isso. Mas Jesus Cristo novamente dá um outro choque de realidade para Pedro. Porque Pedro, ele se tornou até o presidente da igreja, o profeta, né? Depois. Ele precisava ensinar Pedro. E não poupava Pedro, não. Ele falava diretamente para Pedro. Ele não poupava ninguém. Ele falava abertamente o que ele pensava e o que ele sabia sobre aquela pessoa. E ele fala que logo você vai me ligar 3 vezes. E fico pensando como Pedro se sentiu, né, com o amor que ele tinha por Jesus Cristo,
E Jesus Cristo falou, você vai me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu. Assim que Jesus Cristo foi preso, Pedro negou ele por 3 vezes. E muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas como ele pode negar Jesus Cristo depois de 3 anos com o Salvador? E todos nós que lemos as Escrituras e conhecemos muita coisa sobre o Evangelho, a gente muitas vezes nega o Senhor. Muitas pessoas julgam o povo de Israel porque escolheu Barrabás, e nós também muitas vezes não escolhemos Barrabás. Escolhemos Barrabás quando decidimos escolher o mundo. Escolhemos Barrabás quando escolhemos quebrar os mandamentos de Deus. Quando escolhemos nos afastar da presença de Deus. Quando deixamos de ir para a igreja para ir para a praia. E são muitos os exemplos que nos mostram que muitas vezes nós escolhemos Barrabás também. Eu gostaria de convidá-los a escolher Jesus Cristo, porque Ele está voltando. E o seu milênio glorioso está para começar. Eu sei disso, eu sinto isso muito forte. E é por isso que eu comecei esse canal, para falar sobre Jesus Cristo. Ele nos ama. E Ele nos quer de volta. Ele quer você. Ele quer você de volta. Você que já foi da igreja, que já foi um missionário, volte para o Senhor. Ainda dá tempo. Você não fez nada que não possa ser perdoado. Você pode sim ser perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. Você não foi tão fundo que não possa ser resgatado por Ele. E sentir novamente o seu amor. E se reconciliar com Ele. E buscar um dia estar à mão direita de Deus. Eu amo Deus. Eu amo seu Filho Jesus Cristo. E rogo ao Senhor que possa nos abençoar e nos proteger. E nos fortalecer. Fortalecer a nossa fé. Eu deixo o meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Peço a você que possa curtir e compartilhar essa página, esse canal. Muito obrigado.